Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia? A irmã Elisa, depois da leitura, vai cantar. Aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 3 até o 7. Vamos à leitura. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Podem assentar. Estou
Amém. Graças a Deus. Quem tem, né? Dom. Dom é um dom. Quem tem, ele tem. Quem não tem, faz que nem eu. Fica meu irmão Josué aqui tentando gravar um ser besta, né? Glória a Deus. Foi no jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo: teu filho caiu, ele pecou e ele quebrantou teus mandamentos. E agora? Todo mundo tem esse e agora, né? A coisa fica difícil, né? Disse e agora? Fazer o quê? Que caminho tomar? Que decisão tomar? Como é que eu vou reagir diante da ação, como nós ouvimos? E agora? Como nós ouvimos, o médico já disse que a ciência não pode mais adiante, que a medicina esgotou os seus recursos. E agora? E agora, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Não existe esse e agora para Deus, só para nós. Deus não é pego de surpresa com nada. Com nada. Ele é onisciente, então Ele conhece tudo. O fim, desde o princípio, do princípio ao fim, do fim ao princípio. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho muita coisa para ler e eu acredito que eu vou ficar só nisso aqui. Ele quebrantou teus mandamentos. Alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação da presença de Deus. Como alguém que estava falando outro dia, eu li aqui, eu vou citando os parágrafos, a mensagem Conferência com Deus, eu li o 65, agora eu estou no 44 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus, o que Ele era? Quando Ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando Ele nem era Deus. Houve esse tempo? Nós que conhecemos a mensagem de Elias, sabemos que houve um tempo, quando Deus não era Deus. Não havia quem o adorasse, então Ele não era Deus. Apenas como este espaço aqui. E então Ele encontrou-se no Logos. No Logos. E depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Ao testemunho de João, eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pomba. Ali, Jesus se tornou o Cristo. Então, estão vendo? É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Porque o diabo desafiou Deus lá em cima e Deus venceu ele lá. E ele desceu para tentar vencê-lo aqui, foi vencido por Deus também aqui na terra. E Jesus foi bem mais profundo, desceu até o inferno e tomou até as chaves do inferno da mão de Satanás. Ele não tem mais nada.
profeta disse: ele só sabe fazer barulho. Só isso. Nenhum poder. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, do Logos aí para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Esse homem que os anjos voltaram lá chorando, para contar para Deus como se aquilo fosse surpresa para Deus. Nós lemos aqui: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmão Branham disse: para redimir esse homem que havia caído. Redimir quer dizer remir, e remir é trazer de volta, tornar a reaver. Eu estava mostrando para o irmão Abel ali do dicionário Rose, que eu não consegui ver aqui, não baixou na internet, mas Rose, ele diz que remir quer dizer livrar das penas do inferno. E foi exatamente isso que ele fez. Saiu da eternidade, veio naquele Logos, que foi aquela luz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém. E daquele Logos ele desceu ao interior do homem, de um homem chamado Jesus, para carregar naquele corpo os nossos pecados, e sob a pena da lei nos remir de volta a Deus. Porque a pena da morte do inferno pesava sobre a raça humana. Mas ele tirou. O fardo que está sobre nós hoje é o seu fardo. E ele diz que o fardo dele é o quê? É leve. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. Antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. Então ele tinha que nascer da mesma mãe ou do mesmo pai, ou então ser primo, não. Ele tinha que nascer de mulher, para ser semelhante a nós. Deus, no princípio, fez o primeiro homem. Ele o fez de espírito. E espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Agora, Deus fez o homem à sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Amém. A congregação disse amém. Muito bem. Deus fez o homem à sua própria imagem. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem conforme a sua própria imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E o primeiro homem que foi feito, melhor dizendo, ele diz: e Deus é um espírito, diz a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja. Exatamente.
Ele conduzia a criação, ele guiava os animais, porém não havia nenhum homem para lavrar o solo, portanto Deus fez o homem do pó da terra. Existe uma peculiaridade nisso, que quando ele fez o espírito, ele criou, porque aquilo era a natureza de Deus. Você é uma criação de Deus, aí dentro, esse bolo de barro que Deus colocou, o que Ele criou não foi criado, foi formado. Criar quer dizer dar origem, fazer, formar. Gênesis 2:7, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou dentro dele o fôlego de vida. Aquele espírito que veio diretamente de Deus, está morando dentro deste corpo de 16 elementos. Mas esse de fora foi formado, não foi criado. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco, ele podia lhe ter dado pés como de um urso, seja o que for que ele fez, ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, este homem, ele colocou esse espírito imortal dentro dele. Amém. Aleluia! E nesse homem aí de dentro, o diabo não pode tocar. Ele pode tombar esse monte de barro que somos nós. Mas o irmão Branham disse que ele até hoje procura o corpo de Moisés tombado, mas não acha. Do mesmo jeito que um dia esse corpo vai tombar, mas quando ele tombar, o diabo procurar você, você não está mais ali. Ali só está a lembrança daquilo que você é, porque você é o que é aí dentro, ó. Aleluia. Aí dentro o diabo não toca. Ele foi diante de Deus, dizendo que Jó só era o que era, porque Deus abençoava ele na carne. Deus diz, vai lá, toca, tira tudo que ele tem. E o diabo foi lá, tudo que ele tirava, Jó dizia, glória a Deus. Glória a Deus. Aí o diabo voltou encabulado e Deus disse, rapaz, vai lá agora, toca na carne dele. Eu deixo tu tocar. Mas lá dentro não. Amém. Lá dentro não. Aí dentro não. Deus morreu por essas almas. E elas são de Deus. E o diabo não pode tocá-las. Ele pode achar o seu corpo, mas nunca achará a sua alma. E se ele for lá diante de Deus para acusar Manel Carlos, ele volta decepcionado, porque lá não tem nenhum Manel Carlos. Aleluia! Lá tem uma pedrinha branca com um novo nome. Aleluia! E o diabo não conhece esse novo nome. Como é que ele vai acusar você diante de Deus? Chega lá e pega... Joga o CPF antigo e bate no sistema e papapá. Não tem não. Não achei aqui, não tem nenhuma dívida no nome dele. Não é bom quando você vai lá, não nada consta e não tem nenhuma dívida. Eu mesmo acho bom demais, mas quando eu acho uma multa lá eu fico triste. Infrator da lei. Mas ele nasceu sob a lei para nos remir. Aleluia. Veja. Então este homem aqui, ele colocou esse espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem aí, ó, desse de fora, que o pastor Machado falou hoje de manhã, a gente vai morrer. Todavia, como homens morrereis e caireis, como qualquer dos mortais. Mas quem é que vai impedir de você ressuscitar? Ninguém. Para começar, a Bíblia não diz que nós seremos ressuscitados. Nós já ressuscitamos com Ele.
E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em vós já ressuscitastes com Ele. Aleluia. Então ele colocou esse espírito no interior deste homem, e ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis a hora aqui, quando Deus está realizando coisas. Isto é correto. E por isso agora, quando eles argumentam bem, seus pés se parecem com os de um urso, e suas mãos como de um chimpanzé, um macaco, ou assim por diante, e eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando. Amém. Se eu me importo se veio de macaco, de chimpanzé, mas aqui dentro tem o Espírito eterno de Deus. Mas ele parece um macaquinho, mas dentro dele tem um espírito que não parece macaco, não. Aleluia! E mas ele é feio, mas dentro dele tem um espírito que é muito bonito. Como uma casa, isso vai voltar. Essa carne velha aqui, ó, vai voltar ao pó da terra. Porém o Espírito é imortal. Ele vem de Deus, e Jesus disse: ninguém volta para lá senão os que vieram de lá. E sabe quem é que diz que nós viemos de lá? É esse Espírito aqui dentro. É Romanos 11, é 8, verso 11, né? É 11, verso 8, eu estou trocando. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Esse Espírito vem de Deus. Aí irmão Brand diz: isso é a imagem de Deus. Deus é Espírito. Olha a imagem de Deus aí dentro dessa carne. Aleluia. Por isso que, com razão, Jesus disse: não chamaram sois deuses, não disseram sois deuses. Deusinho pequeno, né? Mas é Deus. Você é Deus na terra. Amém. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade ele perdeu. Era um momento crucial. Parágrafo 66 da mensagem Conferência com Deus. Porque o rei do céu tinha dito: no dia em que dela comerdes, morrerás. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado o seu mandamento, e alguma coisa tinha que ser feita. Era a sua criação, era você, éramos nós, ali representados em Adão. Se Deus não faça alguma coisa, nós nem existiríamos. O diabo tinha vencido ali mesmo. Algo tinha que ser feito, era preciso marcar uma conferência, e Deus marcou uma certa árvore no jardim do Éden. Eu só creio que era a árvore da vida. Não era para dar vida? E depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelhas ensanguentadas para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva, ele chamou a você e chamou a mim, e ele fez uma conferência e conversou sobre o assunto, e fez um remédio para essa coisa horrível que seus filhos tinham feito. Qual foi o remédio? Foi sangue derramado. Aleluia!
Sangue era uma decisão, e uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão, e Deus tomou uma decisão. Isso quando ele manteve no banco das testemunhas, porque Eva tinha tirado a vida do mundo, e agora ela tinha que trazer a vida de volta. O homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado, incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva, e ele disse que quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra de lado. Você vai ser bem mais sucedido. Examine aqui a razão. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é. Você não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Por isso, você não pode racioná-la. Você somente pode crer nela. De modo que quando o quadro foi pintado lá no passado, através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram, isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do jardim. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá, nos jardins, procurando seu filho perdido. Ele me achou. Ele te achou. Embora no momento de pior vergonha que nós estivéssemos passando, e até hoje, tem momentos que nós nos encontramos numa condição tão difícil que a gente diz: e agora? E agora? E começa a esconder-se de Deus como Adão. Não há nada que façamos escondido de Deus. Seus olhos estão sobre a terra. Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas estavam lá envergonhados. Quando ouviram a voz de Deus, eu imagino que Adão olhou para Eva, e Eva olhou para Adão, e os olhos grelaram no outro, e ele disse: e agora, Eva? E agora? Como é que nós vamos encarar a santidade desse Deus e escapar com vida? Como? Nós não entramos aqui assim certas vezes? Sentindo um lixo. Mas Deus tinha um remédio. Eles pensaram que Deus tinha morte e Deus tinha vida. Eles pensaram que Jesus tinha morte para aquela mulher adúltera, e Jesus tinha vida. Consola teu coração. Se há algo errado, arrepende-te, Ele tem o remédio. Aleluia! Não há nenhum pecado que o sangue não possa limpar de nós. E então a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria descer e redimi-lo. Descer. Eu gosto tanto da oração, foi a oração de Maria, eu gosto de citar: Senhor, descer a condição dessa mulher. Maria não entendeu aquilo, não. Mas Ele desceu por nós. Ele desceu por nós.
Não, nenhuma outra, não mandar algum outro, ele não podia enviar um anjo. Já pensou um anjo? Ia matar todos nós, um anjo não conhece pecado. Isso não estaria certo, porém a única maneira que Deus poderia redimir o homem era Ele mesmo descer para redimi-lo. Aleluia. O tempo não dá, né? Eu ia até o 59, falta 7 parágrafos. Vamos parar aqui, ainda tinha um parágrafo aqui na mensagem, a personificação do cristianismo. E agora? Você está mais aliviado? E agora? Você está melhor? Chegou aqui, Senhor, e agora? Como fazer? Agora volta para casa. E agora, Satanás? O que tu vai fazer? Deus tirou essa culpa de sobre mim. Deus os abençoe.